Vamos falar de coronavírus, como sempre falamos aqui nessa bate-hora, nesse bate-local. Vamos falar desse monstrinho, ou seja, desse vírus que vem perturbando o Brasil e o mundo desde dezembro, desde janeiro desse ano, vamos dizer assim, de maneira mais importante. Bem-vinda, dona Delfina, Paulinha, Beth Souza, Viviane, Beth Salgado, Gabriele. Bem-vindo todos. Vamos conversar hoje. Hoje vamos conversar com o Dr. Renato Kifuri, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações e diretor da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora Ana Beatriz, presente, obrigado. Viviane, obrigado por ter virado fã. Avisem aos amigos, chamem todos da família. Vamos continuar crescendo o número de seguidores para a gente poder trazer cada vez mais novidades e mais coisas interessantes aqui para a nossa live, né? Vamos aguardar o pessoal chegar para a gente trazer mais coisas para cá. Bom, o dia de hoje está até relativamente tranquilo. Vai ser um dia que eu estou assim, especialmente feliz. É difícil a gente ficar feliz nesses tempos, mas eu vou dar uma notícia aqui que eu acho que é das melhores notícias que eu já divulguei nos últimos tempos, entendeu? Eu fico muito feliz de contar que acabei de receber informação e acabei de ler um artigo científico publicado na revista Science, que é o seguinte: análise genômica do vírus, das cepas de vírus do coronavírus que estão circulando no Brasil. Até aí, mais um trabalho científico? Não. Um trabalho científico publicado na revista Science, com a data de hoje, realizado por cientistas brasileiros. Cientistas brasileiros trabalhando junto com a Universidade de Oxford, Universidade da USP de Ribeirão Preto, da UFRJ. Corro o risco de deixar aqui alguma instituição de fora, portanto não vou tentar lembrar de cabeça de todo mundo, mas eu fiquei extremamente feliz, extremamente orgulhoso de ler um trabalho científico brasileiro publicado numa revista do peso da revista Science. Isso é realmente uma coisa importante para a gente festejar nesse tempo, nesse pandemônio de tempo de pandemia. Ainda mais no país onde a ciência tem sido tão maltratada, tem sido tão relegada a segundo plano pelo governo central, que nega a ciência de maneira descarada. Então eu acho que cientistas brasileiros publicarem um trabalho desse porte na revista Science é algo a ser extremamente comemorado, e eu fiquei bastante feliz hoje, agora no acabou agora há pouco, acabei de ler o trabalho. É muito interessante, tá? Já fiz circular nos grupos de WhatsApp que eu faço parte. Então, eu acho que é bom a gente começar o dia assim, né? E também a doutora Ana Beatriz Sampaio também fala do artigo publicado na New England hoje, que fala do estudo Coalizão, um estudo feito no Brasil, entre outras coisas, comandado pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz de São Paulo, sobre o uso da hidroxicloroquina, e que descobriu que hidroxicloroquina não muda nada. Né? Para aqueles que diziam que não, nós temos que tratar os pacientes, ver o que acontece. Isso era uma discussão que a gente vinha tendo em grupos de WhatsApp e sempre tinha essa galera que ficava batendo nessa tecla. Pois bem, saiu o resultado, pacientes brasileiros, trabalho feito no Brasil e não deu certo, gente. O que falta? Né, para os cloromínios cansarem de uma vez por todas. Ninguém aguenta mais essa discussão. Estão perdendo tempo precioso de mandar a mensagem certa, enquanto isso fica se discutindo clorocoisa. Vai entender a cabeça desse povo, né? Mas esse trabalho também foi publicado hoje. É tão... Enfim, eu não aguento mais falar desse assunto. Talvez por isso que eu tenha apagado ele, Bia. Mas, voltando, né? Isso é muito importante. Por conta desse trabalho, eu fui buscar os números. Eu também acho que não vão mudar de ideia, Bia. Infelizmente, eu acho que eles não vão mudar de ideia, porque virou uma questão de fé, né? Uma questão de, sei lá, virou pessoa de ego, coisa de política, uma politicagem da pior qualidade, uma política corporativa da pior qualidade, enfim. Deixa quieto, a história julga depois quem foram as pessoas que insistiram nessa farsa. Doutor Renato já avisou que está na área, a gente já vai chamar ele para conversar. Já te chamo, Renato, para a gente conversar sobre as vacinas. Boa noite também, meu amigo. Obrigado por ter aceito o convite para participar com a gente aqui. Então, vou mostrar rapidinho aqui o que a gente... Hoje não consegui nem fazer o gráfico dos números, porque eu estava fazendo e comecei a ler o trabalho e me empolguei. Mas
Só umas imagens importantes que esse trabalho de análise genômica mostrou. Como foi a distribuição o caminho do coronavírus dentro do Brasil, né? Chegando por via aérea para o Sudeste, basicamente para os hubs de transporte aéreo do Sudeste, e dali se espalhando na primeira fase epidêmica para o Nordeste, depois do Nordeste atingindo também ali a capital do Amazonas, em Manaus, e se espalhando pelo Brasil todo. Isso é um trabalho muito importante, porque isso é assim que a gente tem que fazer. Parar de chutar, parar de ter ideia e fazer ciência. Para isso precisa de apoio, precisa de dinheiro. E isso o governo não gosta, né, eu acho. Esse é outro gráfico importante que mostrando nesse trabalho uma coisa importantíssima. A análise genômica mostrou isolamento, medidas de restrição de mobilidade, medidas de isolamento social rígido, diminuem a taxa de transmissão do vírus. Nós estamos vendo aí os gráficos de São Paulo e do Rio de Janeiro. Aquelas bolinhas, aquela linha cinza vertical, mostra quando foram estabelecidas as medidas. Fechamento de escola, fechamento de serviços não essenciais, diminuição do transporte que não era essencial. O que acontece? Você diminui a transmissão do vírus, se é que ainda tem alguém que não entende isso, né? Talvez assim, como o povo gosta de dizer, quem sabe desenhando a galera entende e acredita, né? É muito importante. Por quê? Também outra falácia que as pessoas gostam de circular em grupos de WhatsApp, vocês podem desmentir, dizer que eu falei aqui. Isso é um gráfico que mostra, as pessoas falam assim, mas todo mundo morre muita gente de AVC, morre muita gente de infarto, morre muita gente de câncer todos os anos e a gente só fala de coronavírus. Sabe o que é essa curvinha preta aí, gente? É a curva de morte de coronavírus. E as outras curvas coloridas são das outras doenças. Ou seja, o coronavírus está encostando nas doenças cardiovasculares em número de mortes anuais. Ou seja, vai se morrer mais de coronavírus do que de infarto, de AVC e de doenças do coração. Então é importante para que quando a galera que teima, que fica aí dizendo que isso é alarmismo, olha ali, é simples, ali é a curva das mortes por câncer, curva das mortes por doença cardiovascular, curva das mortes por outras doenças infecciosas e a curva de mortes do coronavírus. Então, se alguém ainda tem dúvida disso, também desenhando, quem sabe aí o pessoal entenda e consiga acreditar no que a gente está tentando explicar para as pessoas. Registrar a presença muito importante da doutora Margarete Dalcomo aqui com a gente. Obrigado, doutora Margarete. Muito importante a senhora estar aqui com a gente, ouvindo essa nossa conversa, né? Chegou agora, eu vou contar que eu comecei a live falando do trabalho publicado na revista Science, agora eu só tive acesso agora há pouco, trabalho publicado por pesquisadores brasileiros da UFRJ, da USP de Ribeirão e de outras faculdades, junto a pesquisadores do Reino Unido, da Universidade de Oxford, analisando geneticamente o vírus, analisando a circulação do vírus do SARS-CoV-2, do novo coronavírus, dentro do Brasil, a partir da sua análise genômica. Me deixou muito feliz, me deixou orgulhoso. É bom a gente sentir que o trabalho científico tem a força que tem no Brasil. Isso é muito importante. Em compensação, acabou de sair uma outra notícia aqui nos Estados Unidos. O presidente Trump acabou de suspender a convenção do Partido Republicano, que era alguma coisa que estava dando calafrios em todo mundo. Imagina fazer uma convenção do Partido Republicano, ou seja, dezenas de milhares de pessoas iam se reunir em Jacksonville, aqui na Flórida, para a convenção do Partido Republicano agora no início de agosto. Essa convenção foi suspensa. A primeira notícia, ainda não li com calma os detalhes, mas foi anunciada pelo próprio presidente Trump. O presidente Trump parece que está querendo ser bonzinho, parece que está dizendo que está entendendo as coisas, nada disso, é que tem eleição em novembro, e ele já percebeu que o coronavírus vai derrubar o governo dele, se ele não fez nada até agora, então está querendo agora mostrar serviço, mas não vai dar certo não, presidente, lamento muito, acho que o senhor perdeu a eleição com o coronavírus e com o que fez durante as reações à morte do George Floyd, né? E é o seguinte, sabe por que o senhor vai perder a eleição, presidente Trump? O senhor não está me ouvindo, mas sabe por que vai perder? Por causa disso aqui. 28 estados americanos não têm lei de utilização de máscara.
porque o Partido Republicano não deixa que isso aconteça. O presidente Trump não ajuda. O governo, o Partido Republicano atrapalha. Então é por isso que eles vão perder as eleições, por isso que eles estão preocupados, por isso que querem sair de bonzinho agora, suspendendo a convenção do partido, querendo fazer conferência de imprensa depois de 3 meses sem botar a cara a tapa, né? E mesmo assim, quando fez, meu Deus do céu, o que falou de bobagem outro dia foi impressionante, né? Mas também isso aí do Trump falar bobagem não tem nenhuma graça, né? Não tem mais essas coisas. Entre outras coisas, ele desejou muita sorte àquela moça que ajudava o pedófilo Epstein a recrutar meninas de colégio para milionários do grupo, um certo grupo, milionários que frequentavam o West Palm Beach, aonde o presidente Trump disse que conheceu essa moça e desejou ela toda a sorte do mundo quando ela está presa. Mas vamos deixar quieto, né? Isso aí, o cara é o famoso sincericídio, né? Falar isso numa conferência de imprensa. Os Estados Unidos estão enfrentando uma segunda onda de hospitalizações bastante grave nesse momento. E uma coisa que a gente sempre fala aqui, quando você tem aumento do número de casos, quando você tem aumento do número de hospitalizações, a reboque disso vem, infelizmente, o aumento do número de mortes. Embora nos Estados Unidos as curvas ainda estejam bastante descoladas entre número de casos e número de mortes, o que a gente está vendo com a subida do número de hospitalizações, estão começando a subir também o número de mortes. Aqui na Flórida a situação é bastante crítica, sem trocadilho algum, em termos de terapia intensiva, porque em Miami-Dade você tem 132% de ocupação de leito de terapia intensiva e em Miami Beach, que é um condado do lado, né? Parece tudo parte de uma coisa, mas são cidades diferentes. Na cidade de Miami Beach você tem 118% de ocupação de leite de terapia intensiva. Então a situação é bastante grave, a gente não sabe qual vai ser a repercussão, mas infelizmente, possivelmente, conta aí, é um fator que aumenta esse número de mortes. Passando rapidinho pelo resto do mundo, para a gente poder conversar com o Dr. Renato, a Bélgica estabeleceu uma lei obrigando a utilização de máscaras o tempo todo. Em locais abertos, em locais fechados. Na Bélgica todo mundo tem que usar máscara, enfim. Então isso é um sinal importante de que o governo central desse país reconhece a utilização da máscara como medida de prevenção do coronavírus. Tóquio, notícia de hoje de Tóquio, bastante falada nos telejornais na hora do almoço. Hoje faz um ano, hoje marca-se um ano até o início da Olimpíada, que afinal de contas era para ser agora, mas ficou para o ano que vem. Não sei se ficou, pelo menos, talvez, quem sabe, mas em princípio daqui a um ano teremos Olimpíadas do Tóquio, porém Tóquio enfrenta um aumento do número de casos nos últimos dias e na última semana, o que preocupa muito o governo japonês e volta a tocar um sinalzinho de alarme com relação à realização dos Jogos Olímpicos de 2020, que agora passaram para 2021. A Raquel quer saber qual é o argumento dos republicanos. Eles acham que, os argumentos são os mais alucinados possíveis, né? Aliás, isso gerou um problema, porque teve uma audiência pública aqui na Flórida, tem mais ou menos um mês e meio, e uma moça chamada Karen foi fazer um discurso impressionante perante aos legisladores que queriam impor o mandato de uso de máscaras. Ela disse que não usa máscaras porque da mesma forma ela não usa calcinhas, porque todo mundo tem que respirar, né? Karen falou essa bobagem e aí outras pessoas junto com ela falaram outros absurdos. Uma disse que essas leis de obrigar o uso da máscara são leis vindas do diabo e que todo mundo seria preso. A outra, uma velhinha muito simpática, mas disse uma bobagem enorme que ninguém podia mandar ela usar máscara, porque isso era um direito dela não usar máscara porque ela quer respirar o ar livre. Porque a outra disse que Deus criou os homens soprando dentro da boca
do boneco de barro que fez e deu a vida. Portanto, o ar entrando é o sopro da vida. Né? É nesse nível aí o discurso dos republicanos para não se usar máscara, Raquel. Não é mole não. A coisa se acha, quando se acha que a bizarrice acabou, ela pode ficar pior, hein? Vamos lembrar também do Consuelo de ontem. Mas olha, campeonato de bizarrice continua aberto aí até o fim da pandemia. A gente não sabe quem vai ganhar o título e a medalha de ouro de maior bizarrice proferida durante esses tempos. E, para a gente entrar no assunto de hoje, que é uma atualização sobre as vacinas do coronavírus, com o Dr. Renato Kifuri, Mike Ryan, diretor da OMS, declarou hoje, em entrevista coletiva, que vacinas só em 2021. Isso ele disse que não acredita em nenhuma outra previsão diferente disso. Como a gente não é especialista no assunto, vamos perguntar para quem sabe, né? Vamos convidar o Dr. Renato Kifuri para conversar com a gente, afinal de contas, se Mike Ryan está certo ou não. Vamos aguardar o Dr. Renato entrar. Enfim, ele vai contar para a gente. Olá, Renato, tudo bom? Olá, Luiz, obrigado. A cara do Mike Ryan aqui da tela. Né? Não é tão bonito assim. Pronto, melhorou bastante. E aí, meu caro, obrigado por aceitar o nosso convite. Queria te agradecer. Eu que agradeço. Eu que agradeço poder ter a oportunidade de trocar uma ideia com você num canal tão legal, falando sobre as vacinas de coronavírus. E afinal de contas, Mike Ryan está certo ou está errado? Essa é a pergunta de alguns milhões de dólares, né? De quando a vacina estará pronta. Tem o tempo da ciência, né, Luiz? A gente sabe que esses estudos de fase 3, para quem não está habituado, são estudos que agora vão demonstrar a eficácia, né, das vacinas. A gente passa nesses estudos anteriores de fase 1 e 2, analisando doses, concentração, intervalos, quando é mais de uma dose, segurança, se essas vacinas são seguras em termos de efeitos colaterais, e se despertam resposta imune, se aqueles indivíduos vacinados produzem anticorpos. E agora é a hora da verdade, que essas vacinas enfrentam o mundo real. Então nós vamos vacinar indivíduos em larga escala, de diferentes idades, com grupos controles não vacinados ou vacinados com outra vacina ou com placebo, e vamos ver se elas demonstram eficácia. O tempo da ciência pode ser que, para demonstrar eficácia, precise de 3 meses, de 6 meses, de 9 meses, às vezes 1 ano. E às vezes nem demonstra, com 1 ano de casos acontecendo, você não consegue demonstrar a eficácia de um ou de outro produto. Então, dizer quando esses estudos apontarão com significância estatística resultados convincentes é querer prever o futuro, pode ser em 3, em 6 ou em 9. Então, eu costumo não arriscar data, viu, Luiz? Porque a chance de errar vai ser tão grande que depois vamos dizer que o Renato disse que ia sair em outubro, novembro, março, e é imprevisível. Porque depois disso tem outro processo, que é o do registro, da produção, da distribuição, que volume será produzido, para quem irão os primeiros lotes. E certamente uma coisa eu garanto, os indivíduos saudáveis, jovens, que estão em casa, não serão os primeiros a receber as vacinas. Então, aquele que está nos assistindo, louco para tomar vacina para poder ir para a praia, passear de férias na Europa, jogar o seu futebol, o adulto jovem, provavelmente não será você o primeiro beneficiado das primeiras doses de vacinas aqui no país. Profissionais da saúde, grupos de risco, em geral, devem ser os primeiros a receber as doses. Ontem eu estava conversando, anteontem, aliás, com o Dr. Hélio Magalhães Torres do Richer, Medicina e Diagnóstico, e a gente fizemos uma conta de chegar aqui. Nós estamos começando a fase 3, quer dizer, Brasil começou anteontem em São Paulo, enfim, então para começar o do Butantan, a Moderna começa dia 27 nos Estados Unidos, a Pfizer está para começar também, essa vacina ficou tão falada, essa meio que correu por fora, depois eu quero que você comente, porque a gente não falava dela, né? A gente falava de Oxford, falava da vacina chinesa, do Butantan, quer dizer, vocês entre si, dos especialistas, sim, mas o público em geral não estava dando muita bola para a vacina da Pfizer. Verdade. De repente ela atropelou a galera na curva, parece aquele cavalinho que vem chegando por fora e passa todo mundo, que chegou e emparelhou pelo menos no grupo da frente ali, né? Mas a gente fez uma conta de chegar, vamos marcar aqui 30 de julho. Ou 20 de julho, para não ser maldoso, que a primeira dose já foi aplicada.
Isso no primeiro voluntário. No Brasil, parece 5 mil voluntários numa vacina, pelo menos. A gente vai ter que recrutar, eu acho que a outra seriam 9. Pelo menos um tempo para fazer esse processo. Né? Vamos dizer, o primeiro voluntário de 20 de julho, ele volta para ser avaliado pelo menos 3 meses depois, não é isso? Então, nós estamos contando aí agosto, setembro, outubro. O primeiro volta no final de outubro. E aí o número 9 mil, o número 5 mil, um pouco depois, né? Então, realmente a conta não está fechando para 2020, não. Uma coisa que acelera o desenvolvimento, a geração de evidência, é você justamente realizar esses estudos em locais onde o vírus está circulando bastante. E aí você eventualmente consegue acumular mais casos, né? Mais rapidamente gerar casos, porque nós vamos não só fazer essas visitas de rotinas com 1, 3 meses, 6 meses com esse intervalo, mas nós vamos ver os episódios febris agudos, né? Então todo mundo que tiver febre vai ser avaliado. Então vamos dizer que na vacina de Oxford, por exemplo, que são 50 mil indivíduos que vão participar na Europa, nos Estados Unidos, na África, no Brasil. Vamos dizer que uma vez recrutados aí 30, 40 mil, em alguns meses já apareceram 5 mil casos entre os recrutados e 99% entre quem tomou o grupo controle e só 1% dos casos em quem tomou a vacina. Você consegue, às vezes, eventualmente, demonstrar uma significância estatística em menos tempo. Por isso que a ocorrência de casos ajuda a acelerar. Mas você tem razão, é muita gente para ser recrutada, para ser incluída como voluntários nesses programas. Isso requer rigor, né, Luiz? É melhor que ninguém sabe disso. Né? A gente precisa entrevistar, ver se não tem doenças de base, colher sangue, sorologia, ver se eles já não foram infectados previamente para vacinar só aqueles que já não se expuseram. Aí nisso você já elimina muita gente que já se expôs, que é profissional da saúde que está sendo estudado. Então aí você tem que chamar mais. Então você tem que fazer um rigor científico nessas publicações, ou nesses estudos, nesses ensaios clínicos, que tem o tempo da ciência, de novo, né? Não tem como ser mais célere do que nós já estamos sendo, sob o risco de perdermos a credibilidade, inclusive, não só nessas vacinas, mas nas vacinas que a gente já... A credibilidade que as vacinas já conquistaram há tantos anos. Então, eu acho que você tem razão este ano, a OMS também tem razão, eu acredito ser muito difícil, mas, eventualmente, essa primeira vacina que cumprir esses critérios pode ser a primeira a demonstrar que não funciona. Pode ser que tem um resultado ruim, ou que vai muito bem no jovem e vai muito mal no idoso em termos de performance, de eficácia, ou que uma dose não será suficiente, vão abrir os estudos agora com 2 doses, aplicar uma segunda dose. E aquela que está lá na fase 2 do ano que vem, talvez em 2022, vai chegar a vacina ideal daqui 2 anos. Enquanto isso, a gente vai ter vacinas que não tenham performance. Não dá para saber. Então, e aí você imaginar quando estará disponível para a população, eu acredito que é criar uma falsa sensação, uma perspectiva de ansiedade que vai chegar agora em dezembro, ou em novembro, outubro, o cidadão comum acha que vai chegar para ele. Na casa dele vai chegar uma vacininha, ele vai ali na esquina do posto de saúde dele e vai tomar sua vacina assim que a vacina for liberada. Que é um outro processo, que uma outra quantidade vai chegar para o Brasil, que o Ministério da Saúde terá que elencar grupos prioritários com a pequena quantidade que chegar, e certamente serão, ou provavelmente serão, os grupos mais vulneráveis os primeiros a receberem. Assim, E diz uma coisa, Renata, a gente já estava conversando também sobre isso, e uma das coisas levantadas é justamente esse pós-descoberta, né? Ou inclusive pós-protocolo, enfim, estabelecimento dos grupos de risco. Geralmente, você podia até explicar um pouco para o pessoal que é leigo, vacinas tem de vários tipos, né? Tem vacina que vem em pozinho e que você joga o líquido para fazer a vacina ficar pronta, tem vacina que precisa ficar gelada, e a gente não sabe, né? Nessas aí, como é que vai ser, o que vem e qual vai ser o jeito de tratar a vacina, vamos dizer assim, né? Você tem razão. Curiosamente, as 3 vacinas que iniciaram a fase 3, e a Moderna com o NIH americano vai ser a 4ª vacina, muito provavelmente esse mês ainda, a iniciar o estudo de fase 3, são vacinas com 3 diferentes tecnologias. Outra coisa inédita também no mundo das vacinas.
porque a gente tem vacina de gripe, são aquelas vacinas com fragmentos do vírus. A vacina de hepatite A é uma vacina com vírus inativado. A da HPV é feita com partículas semelhantes. E assim vai. Cada vacina ou cada doença tem um tipo específico de vacina. Sarampo com vírus vivo, febre amarela com vírus vivo atenuado. Essas três que estão chegando mais à frente no momento, e a quarta que vem, uma é de vacinas inativadas, a velha escola de vacinação, que é a vacina chinesa. Pega o vírus, faz ele crescer em células, inativa, e faz o vírus inteiro, né, inativado. Nós temos muitos exemplos de vacinas. A de Oxford, por exemplo, é uma vacina que é feita com que a gente chama de vetor. Usam outro vírus para carrear o coronavírus dentro dela. E a vacina da Pfizer, com a BioNTech alemã, é uma vacina genética, que usa um RNA, né, que a gente chama de RNA mensageiro. Ou seja, uma tecnologia que, inclusive, nós não temos em nenhuma vacina até agora. Então, essas vacinas hoje que estão em desenvolvimento, você tem toda a razão. A da Pfizer, por exemplo, é sintética. Esse RNA, ele é feito em laboratório, não tem participação de vírus, crescimento. A velocidade de produção é muito superior a qualquer vacina que exige cultura de células, crescimento, purificação, inativação. Essa daí é como se fosse pílulas, dragas, você faz as toneladas quase, modo de dizer, obviamente. Mas, de qualquer forma, tem um processo, uma logística de produção muito mais rápida, o que é uma vantagem, né, em termos de quantidade, né, de velocidade de produção. E você tem razão também quando diz dos preparos, né? A vacina de Oxford ela vem congelada, então você tem que fazer a sua reconstituição em soro e depois sim você aplica, e o frasco depois reconstituído tem uma duração de 5 horas, a outra vem em 2 a 8 graus, então tem todas as suas especificidades que foram geradas lá atrás, nas provas de conceito, nos estudos de fase 1, onde se ajustou a formulação ideal de aplicação. Mas todas que chegando, preciso deixar a nossa audiência aí bem tranquila, elas são seguras a ponto de serem aprovadas para essa fase 3. Ninguém está fazendo loucura, sendo cobaias, vacinando brasileiros, com produtos que podem causar riscos enormes. Todas cumpriram até agora o rigor científico das pesquisas clínicas na fase pré-clínica, no estudo 1, no estudo fase 2. Estão todas cumprindo exatamente o que os protocolos de boas práticas em pesquisa clínica recomendam. Né? Esses trabalhos, aliás, todos eles praticamente publicados na mesma semana, né? Na semana passada, saiu tudo meio junto. E o da Pfizer, para variar, saiu também no final da semana, assim, meio de lado, né? Mas foi curioso, porque isso você podia contar alguma coisa sobre isso, porque realmente eu digo, vocês provavelmente estavam acompanhando, mas ninguém falava da vacina da Pfizer, né? Na verdade, esses estudos, Luiz, eles já tinham sido abertos, né? Para você começar a fase 3, obviamente, você teria que ter aprovação, para submeter para as agências, inclusive aqui na Anvisa, para você submeter, para iniciar um estudo de fase 3, você tem que apresentar o que você fez na fase 1 e 2. Antes da publicação, inclusive, né? Então, foram publicados agora os estudos fase 1 e fase 2, né? Agora saíram nas revistas internacionais, mas esses dados já eram conhecidos, tanto é que permitiram o início da fase 3, né? Eles não são dados novos agora que publicaram, quer dizer, agora que publicaram, mas eles já existiam antes da aprovação da fase 3, então essa é a lógica da coisa. Então, esses dados da vacina da Pfizer também não já eram conhecidos ali no meio, né? Então, a gente já sabia que a vacina passou muito bem pela fase 1, passou muito bem pela fase 2, e agora tornou-se público com a publicação desses dados em revistas renomadas. A vacina da Pfizer, com a BioNTech, é uma vacina que usa, como eu falei, um material genético sintético, que a gente chama de RNA. É como se fosse o código genético. O coronavírus é um RNA vírus. Então, o que a gente faz, ou o que a Pfizer está fazendo agora com essa tecnologia, é sinteticamente produzir o gene do coronavírus e localmente esse gene vai envolto numa gordura, numa capa de lipídios, de gordurinha, e no local da injeção que nós aplicarmos, nós vamos produzir com esse código genético, com esse pedaço de gene do coronavírus, nós vamos produzir o próprio antígeno, né? Então é curioso que é uma tecnologia que nós produzimos um pedaço do vírus nós mesmos, endogenamente ou internamente, e aí nós mesmos atacamos essa produção dessa proteína que nos é estranha, né? Então é uma tecnologia curiosa porque ela induz nosso corpo a produzir um pedacinho do coronavírus, não infectante, esse gene não incorpora no nosso genoma, não há nenhum risco disso,
mas a gente acaba produzindo um pedaço do coronavírus e contra esse pedaço que nos é estranho, nós produzimos anticorpos. É uma tecnologia realmente muito moderna, Luiz, e eu arrisco dizer que essas tecnologias que estão vindo, de vetor, vacinas genéticas, podem muito nos ser úteis no futuro para novas vacinas. Então, talvez esse aceleramento, esse desenvolvimento de novas tecnologias nos sirva de plataforma para desenvolvimento de muitas vacinas no futuro, até mesmo contra as vacinas que já existem, só que com uma eficiência melhor. Porque a gente acompanha, às vezes a produção de vacinas que já são conhecidas passam por dificuldades técnicas, né? Desde aquela época das vacinas produzidas em ovos, que podem perder a produção inteira por um problema, né? Então, você tem o fato de uma vacina sintética, fica muito mais fácil corrigir o rumo aí no meio do problema. Você não tem que voltar meses antes, né? Como uma coisa acontece. E algumas doenças nós temos vacinas que não são excepcionais, né? Sei lá, a vacina de coqueluche protege 60%, 70%, a vacina de gripe tem uma performance de 70%, no jovem, no idoso ela não vai tomar. E talvez a gente consiga vacinas de melhor eficiência, né? Com uma, vamos dizer assim, com uma performance de proteção melhor. Esse é um outro dado que a gente vai analisar nesses estudos de fase 3, para quem não está habituado também, que está nos ouvindo, Luiz, é lembrar que essas vacinas, a gente não vai só ver se funciona ou se não funciona. Nós vamos ver qual é o comportamento dela em idosos, em adultos jovens, no sexo masculino, no sexo feminino, em quem tem diabetes, em quem é hipertenso. Então, existe um outro olhar em termos de perspectiva de eficácia que, com as vacinas em geral, a gente sabe que a resposta às vezes não é a mesma. Às vezes você tem vacinas que vão muito bem no adulto jovem, mas no idoso, com envelhecimento, com a idade, a eficácia diminui. Então, esses estudos vão permitir-nos, não só, e aí nós precisamos de mais tempo realmente, para conhecer essas outras fases. Duração de proteção. Será que essas vacinas vão proteger por um curto período de tempo, por mais tempo? Qual a duração dos anticorpos induzidos por essa vacina? E outra, essas vacinas, esse é um dado muito curioso que eu gosto de chamar sempre a atenção, e pouca gente fala nisso, é que as vacinas podem prevenir doença e não prevenir a infecção. Né? Porque algumas doenças, se eu tomo uma vacina que não me deixa doente, mas me permite ser infectado, eu posso ser um transmissor. Então, o ideal é que nós tivéssemos, ou que nós tenhamos, vacinas que não só previnam doença, mas previnam de um indivíduo adquirir o vírus. Porque se ela previne doença, já é ótimo, né? Se eu tomar vacina, mesmo que eu pegue o vírus, eu não vou adoecer, eu não vou adoecer com gravidade, eu posso ter doença leve. Agora, se eu tiver uma vacina que, além de me proteger de doença, me protege de não me infectar e com isso eu diminuo a transmissão na comunidade, o ganho dessa vacina passa a ser exponencial, porque você começa a ter progressão de proteção indireta, porque aquele indivíduo, além de não adoecer, ele não transmite na comunidade. Muito bom. A gente conversou aqui com o pessoal da AstraZeneca, tem mais ou menos um mês, e nos falaram sobre o acordo de transferência de tecnologia, que hoje até uma notícia preocupante foi divulgada na mídia de que esse acordo ainda não foi assinado completamente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância, não especificamente só desse acordo, mas talvez do Butantan, também de outro, qualquer acordo. Quando a gente participa de uma pesquisa, já é muito bom para o Brasil. Desenvolver pesquisa clínica é sempre importante, a gente sempre briga por isso aqui também. Agora, eu digo que é mais importante é conseguir receber a transferência de tecnologia. Isso é mais segurança nacional do que tanque e porta-avião, na minha opinião, né? Tem toda a razão. Vamos separar um pouquinho, excluir a Covid desse cenário. Como é que tem sido as vacinas no desenvolvimento no país? Há mais ou menos, há cerca de 15 anos, mais ou menos, desde que o Programa Nacional de Imunização teve como regra, só se incorpora a vacina no país com acordos de transferência de tecnologias, com as tais PDPs. Isso foi um enorme avanço com o nosso programa e nos garantiu sustentabilidade. O que quer dizer isso para quem está nos ouvindo? Então, vamos dizer que o Brasil resolve introduzir a vacina de HPV no país, para os adolescentes. Então, eu vou comprar do laboratório X essa vacina durante 10 anos, e durante esses 10 anos que eu compro de você, o seu compromisso de contrapartida é transferir a tecnologia de produção para um laboratório público nacional. Então, assim foi feito, por exemplo, a vacina do HPV com a Merck Sharp, a MSD e o Instituto Butantan em São Paulo.
Então, o Brasil está comprando vacinas do laboratório MSD, já faz uns 5 anos, vai comprar mais 5. E nesse período de 10 anos, o MSD se compromete a transferir para que depois de 10 anos nós consigamos produzir aqui, não mais dependamos dele para garantir nossa suficiência e qualquer problema que tiver de mercado, como você disse, segurança nacional, nós estamos com o nosso programa com garantia de sustentabilidade. Sem falar que nesses 10 anos o acordo prevê também não interrupção do fornecimento da vacina para a população. Quer dizer, nos garante pelos 10 anos o fornecimento da vacina e nos garante, depois dos 10 anos, a autossuficiência aqui. Eu não vou dizer que é claro que esses acordos nunca duram 10 anos. A transferência que era para ser em 10 acaba sendo em 15, em 20, porque Sim. as plantas não ficam prontas, os protocolos não são... Enfim, todas as questões burocráticas de um país que tem todas as dificuldades que você bem conhece. Então, esse é o racional da transferência de tecnologia. Hoje a gente inclui vacinas no nosso programa de vacinação com esse acordo de transferência, o que nos permite segurança, nos permite sustentabilidade do programa e autossuficiência na produção da vacina depois de um tempo. A Covid vem atropelando um pouco disso tudo, porque São Paulo fez um acordo com a China, o Ministério fez um acordo com o Butantan. Então aí nós estamos num cenário completamente fora do padrão, né? Então não dá para estabelecer paralelos com o que está acontecendo agora com o resto que a gente faz de maneira, vamos dizer, num outro paradigma de protocolos de transferência de tecnologia. Aqui a gente está vendo isso. O Ministério fechou com o Biomanguinhos uma parceria com a vacina de Oxford. São Paulo fechou com o Butantan uma parceria com a vacina Sinovac, do laboratório Sinovac da China. E são apostas, né, Luiz? A gente não sabe qual delas vai se dar bem. Podemos estar jogando dinheiro fora. E se não fizermos nada, podemos ficar sem vacina nenhuma também, né? Os Estados Unidos está tirando para tudo quanto é lado aí, né? O Trump já comprou da Pfizer, já comprou da Moderna, já comprou da de Oxford, já estou comprando vacina de onde vier. Já compraram mais vacina do que a população americana, né? Já compraram 100 milhões de uma, 100 milhões de outra. Daqui a pouco tem mais vacina do que americana para ser vacinado, né? Que negócio, pode ser que não funcione e precise das duas, né? Porque, ou funcione uma e outra não funcione, né? Exatamente. Uma funciona para criança, outra para adulto. Vamos usar o que tiver. Agora, uma outra coisa que eu acho importante é entender também que nesse processo de transferência de tecnologia, deixa eu explorar um pouquinho você nisso, a gente também aprende, né? Além de aprender a fazer aquela vacina, vamos dizer assim, para simplificar esse processo, né? essa informação, a gente está capacitando nossos cientistas para, eventualmente, desenvolver uma outra vacina numa outra situação. Passou a lidar com uma ferramenta diferente, né? Não é só a ferramenta, é a evolução da nossa ciência e tecnologia, do nosso Parque Fabril, gera emprego, avança na nossa questão de desenvolvimento científico, pesquisa clínica, abre portas para futuras produções de vacina, cria plantas, sem dúvida. É um acordo extremamente inteligente para o nosso parque, não só para o parque científico de pesquisa e desenvolvimento, mas também para trabalho, para emprego, para geração de renda aqui para nós todos, né? E principalmente isso que você falou, o povo que tem ciência, que tem tecnologia, que tem cultura, é um povo desenvolvido, a gente desenvolve o país olhando com esse olhar. E, sem dúvida, a gente incorporando essas tecnologias, somos capazes de avançar em outros. É a única forma hoje de a gente investir em laboratório público, né? Nossos investimentos em saúde são tão escassos, investimento em pesquisa menos ainda, e nos nossos laboratórios públicos, se não fazem essas parcerias, eles estariam sucateados, estariam com um potencial enorme de cientistas brasileiros extremamente capacitados, e a gente vê quantos deles não saem do país para desenvolver e terminar sua carreira e devolver o que deveria devolver, todos os estudos que eles tiveram aqui no país, vão aplicar em outro país, em outros locais de ciência mais avançada. Nós precisamos fixar aqui no país essas nossas grandes mentes, esses nossos grandes cientistas que a gente forma aqui. Isso, e eu acho que também é uma coisa que talvez não é tão conhecido do público, né? A capacidade, a gente tem falado muito disso, mas você pode explicar melhor para a gente. A capacidade brasileira de produção de vacinas é uma das maiores do mundo, né? Não se fala muito disso. Nós temos um histórico, né? Nós temos uma tradição em produção de vacinas que começa há décadas atrás, há centenárias instituições como o Instituto Butantan, a Fundação Biomanguinhos, que lá na época da febre amarela, lá na época
da varíola, do sarampo, das epidemias de sarampo, da tuberculose, desenvolveram vacinas que são hoje pré-qualificadas pela Organização Mundial da Saúde, que exportam. O Brasil é o maior produtor de vacina febre amarela, por exemplo, do mundo. O Brasil abastece toda a África praticamente, todos os viajantes aí da Europa que vêm para regiões recebem vacinas quase totalidade brasileiras. O BCG é uma das BCGs, vacinas contra a tuberculose, mais bem reconhecidas aí no planeta. Tem 4 ou 5 só laboratórios que produzem BCG. E nós temos uma capacidade enorme de vacina hoje de gripe, de tétano, de difteria, de coqueluche. Ou seja, a gente tem uma tradição de meningites nas epidemias de meningite. Então, nós hoje temos uma tradição e um reconhecimento internacional de produção de vacinas graças a investimentos que foram feitos no passado. E, infelizmente, isso tem sido, né, nos últimos anos, não só neste governo, não é uma questão política, mas é uma questão, acho que, da questão orçamentária mesmo. A verba que é disponibilizada, o orçamento que é disponibilizado para a produção de ciência no país é muito aquém do que a gente gostaria. Então, quando você compara laboratórios públicos aí fora, a Universidade de Oxford, o laboratório do NIH dos Estados Unidos, do CDC, com os nossos laboratórios públicos aqui, o número de técnicos, o número de pós-graduandos, o número de equipamentos, o número de área aqui, seja de microbiologia, ele é comparável com os laboratórios públicos fora do país. Hoje dispõem não só de ferramentas, mas de capacitação, de ensino e formação, inclusive. E a gente tem que evoluir, a gente discutiu isso aqui também já algumas vezes, inclusive quando eu trouxe aqui o Rômulo Neves, que foi um dos brasileiros que recebeu uma bolsa de uma ONG, que eu até faço parte do board aqui nos Estados Unidos, que é a Dimension Science, deu até Jornal Nacional semana passada. Enfim, ele falando disso, que quando ele foi para Stanford fazer a parte do doutorado dele, ele falou assim, ele ficou chocado, porque um insumo para o laboratório no Brasil leva meses, e lá levava dias para chegar. Quer dizer, ele pedia, chegava na mão dele em 2, 3 dias no máximo, né? Isso é uma coisa que, para pesquisa, para a ciência, é fundamental, né? Essa agilidade, essa capacidade de formação. E uma coisa que eu acho que a gente tem que, talvez, discutir um pouco mais no Brasil, que é o fato de tirar um pouco um ranço, talvez, que ainda exista, no passo seguinte da ciência, né? A gente produz muito em termos de produção científica, a gente pesquisa muito e a gente gera pouca patente e acaba pendurado na dependência dos outros, né? Então, acho que isso é um momento que a gente tinha que aproveitar para dar um empurrão nessa situação, porque a gente quando você está mais acostumado que eu, até quando você viaja, encontra uma universidade estrangeira, você encontra um mundo de empresas que nasceram em volta daquela universidade, a partir da universidade, né? E isso não tem pecado capital nenhum nisso, né? Isso não é nenhum problema que vai levar à excomunhão ou coisa parecida. É assim que o mundo anda, gente. Mas a gente ainda tem a gente fica com uma certa, não sei, ainda existe um certo receio, para não dizer outra coisa, nessa relação, né? Eu concordo. Eu acho que a ciência só existe e só transforma quando ela é colocada em prática, né? A ciência de laboratório, a ciência de bancada, ela só faz sentido quando ela é transformadora ou quando ela consegue modificar a sociedade, seja com tratamento, seja com medicamentos, seja com vacinas. Eu acho que alguém fará isso, né? Uma grande descoberta científica, um grande avanço científico para transformar a sociedade, de alguma maneira, alguém precisa investir. Então, acho que essas incubadoras, essas startups que cercam as universidades, certamente têm essa vocação, essa contribuição muito, e também não vejo nenhum problema nisso. Claro que é comércio, claro que se ganha dinheiro com isso, mas alguém precisa fazer, né? Senão a gente não avança com o bem-estar social e com a saúde da população. Agora, umas perguntas específicas que estão pintando aqui da vacina. Uma pergunta que veio da Paulinha, que foi o seguinte: qual seria um preço médio de uma vacina dessa, de coronavírus?
A gente, vacina vai vir com que tecnologia, com que quantidade, com que disputa no mercado que vai elevar o preço ou baixar o preço, né? Então, esses são todos fatores extremamente que vão contribuir para a formação de preço. Se vai ser mais de uma dose, vai ser menos de uma dose, e até porque essas vacinas, eu acredito, Paula, que vêm para o mercado público num primeiro momento. Não entendo que o Brasil ou o mundo nós vamos trabalhar em vacinas, pelo menos em quantidades razoáveis, em clínicas privadas. Então, eu acho que são vacinas para o Programa Nacional de Imunização, que a negociação de preço é absolutamente outra. E talvez no cenário mais lá na frente, o Ministério se comprometeu, escolheu uma vacina, e aí vem uma segunda geração de vacinas um pouco melhor, e o Brasil, e talvez aí a gente tenha no segundo ou no terceiro momento, algumas vacinas de outras gerações disponibilizadas em clínicas privadas. Mas certamente no primeiro momento essas vacinas são vacinas voltadas para programas públicos, eu entendo assim. Não, quando você vê que até o presidente Trump, está certo que ele está em campanha para a presidência de novo, anuncia que nos Estados Unidos a vacina vai ser de graça, é sinal de que realmente alguma coisa aqui nos Estados Unidos ser de graça, meu amigo, é algo extremamente... E o governo pagando, né, menino? É algo assim a ser comemorado. Agora, uma pergunta que fizeram que eu acho muito, que também eu tenho uma curiosidade minha. A gente fala muito de quanta gente a gente teria que vacinar, né? Se a gente usar aquela conta ali, meio mágica, de 60%, 70%, a gente está falando aí de, por baixo, 4 bilhões de pessoas no mundo teriam que ser vacinadas. Ainda vale uma regra dessa, Renato? Essa também talvez seja uma das maiores lacunas do conhecimento que a gente tem em relação à imunidade conferida pela infecção, né? Então, hoje nós temos uma ferramenta que mede quem é imune muito pobre. A gente só mede anticorpos, que é a tal da imunidade humoral, ou imunidade por anticorpos. Os tais IgG aí que a gente ouve muito falar, para quem não está habituado. Então, essa é uma parte da nossa resposta imune, e os testes que nós temos ainda assim falham muito, tanto para falsos negativos como para falsos positivos. Então, a primeira questão que eu queria colocar, Luiz, é que a gente não tem uma ferramenta boa de avaliar quanto da nossa população é infectada. Dados assim estimam aí por fora, nos locais onde a epidemia foi muito intensa, Lombardia com 15%, Nova York por aí também, Barcelona com 11%, São Paulo tem estimativas de 10 a 12%, Manaus tem 20%, que são os estudos de soroprevalência. Nós vamos procurar na população geral, com ou sem sintomas, quantos têm anticorpos contra a Covid. Então a gente imagina, computando aí o número de pessoas confirmadas com o número de pessoas que têm anticorpos, a gente estima que para cada caso confirmado, a gente tem pelo menos aí, dependendo do local e do estudo, 6 a 10 outros casos não diagnosticados. Então essa é uma conta muito simples, sujeita a muito erro, porque a gente está avaliando um pedaço só dessa resposta imune. E então a gente calcular tal imunidade de rebanho, né, que é o termo que se usa para saber quantos por cento, porque quando nós temos muitos da população já infectados com anticorpos que não vão transmitir a doença, a cadeia de transmissão do vírus é interrompida. Então, se eu estou doente e eu não encontro ninguém ao meu redor para passar, eu encontro pouca gente, então vou transmitir para menos, esse vai encontrar menos, vai transmitir para menos, a epidemia vai arrefecendo, porque muitas pessoas infectadas vão cada vez mais diminuindo a capacidade, o vírus vai encontrando barreira na sua progressão. É isso que o Luiz está perguntando, qual é esse número mágico, né? 60, 50? Então, à luz do que a gente tem visto, porque, por exemplo, as escolas estão voltando, a Europa está voltando, algum local ou outro está tendo uma onda de ressurgimento de casos, a gente viu Barcelona, a gente viu Tóquio, mas a gente não está vendo isso em massa. Nova York, aí do seu lado, a gente teve toda a manifestação do Black Lives Matter aí e nada aconteceu, passaram-se 2, 3 semanas, não houve nenhum aumento da epidemia. Por quê? Com tanta aglomeração, será que nós já atingimos um número de infectados suficiente para interromper a propagação do vírus, né? Então, são perguntas que a gente não tem resposta ainda, mas eu tendo a acreditar
que a nossa metodologia de avaliação do número de infectados é muito ruim, subestima muito o número de pessoas que já entraram em contato, já estão imunes, e aí o vírus já está perdendo a sua força a despeito de nós relaxarmos um pouco nesse distanciamento social. A gente não sabe se isso é para sempre, se essa imunidade não induzida por anticorpos é duradoura. Tem muitas perguntas sem respostas, mas neste momento inicial, a tendência que a epidemiologia tem mostrado é que esses indivíduos, o número de infectados é bem maior do que a gente consegue detectar com esses testes sorológicos disponíveis. Então, a gente precisaria, talvez, de um pouco menos de vacina, em termos de quantidade. E também outra coisa que nós nunca vamos conseguir fazer programas de vacinação com testagem prévia, né? Então, essa é uma grande dificuldade. Você vai vacinar em massa, você não vai ficar escolhendo, eu já tive. Se você que a pessoa já teve confirmada, ela pode falar, não preciso me vacinar. Mas muitos desses que a gente está falando que já teve a doença serão vacinados, porque eles não tiveram clínica. A grande parte é assintomático ou pouco sintomático. Em programas de vacinação, você vem fazer o teste. Que teste? Que a gente tem, sabe que esses testes falham. Então, se fazer um teste que não é confiável, para voltar dali 3 dias, para vacinar, colher, é muito caro. A vacinação deve ser indiscriminada, ou naqueles grupos eleitos, indiscriminadas entre eles. Mas eu acho que nós não vamos reduzir significantemente o número de vacinados, porque ainda globalmente o número de infectados é muito pequeno, confirmados é muito pequeno. Né? E até porque eu sempre deixo esse assunto para o final, porque eu não gosto nem de falar muito nele, para não chamar a atenção. A gente vai ter que, infelizmente, por incrível que pareça, a gente vai ter que controlar, ainda vai ter que enfrentar os antivacinas até para essa vacina, né? Isso é um negócio assustador. Eu acho que sim, porque talvez quando essas vacinas cheguem, ou não sei, a primeira ou outras, talvez quando elas cheguem em outro momento da epidemia, com menos casos, com menos circulação, talvez com as pessoas já retornando à sua vida normal, e rapidamente vão se esquecer, né, do que nós estamos vivendo hoje. Eu gosto muito de dizer que hoje todos nós estamos vivendo como vivem os imunocomprometidos, como vivem os transplantados, como vivem aqueles que têm quimioterapia, com medo de adoecer, porque estão com sua resistência baixa, em casa, usando máscara. Essa é a vida do imunodeprimido normal, né? Então a gente está sentindo na pele o que é ser o imunodeprimido. Não somos, mas a situação está nos exigindo esse comportamento. E talvez as vacinas cheguem num cenário onde nós percamos esse medo, onde nós já não tenhamos mais esse pavor de adquirir a doença. E aí você conseguir cobertura vacinal, quando você não está tão apavorado, o cenário é bem diferente. Os antivacinas, aqueles que acham os xenofóbicos, que a vacina vem de um país ou vem de outro, o uso político, não preciso de vacina ou preciso de vacina, a vacina é do governador, ou é do prefeito, ou é do presidente, eu não quero tomar. Eu não tenho dúvidas que nós vamos enfrentar muitos obstáculos na vacinação, mesmo no alcance da cobertura vacinal que a gente gostaria de ter, dependendo da época que essas vacinas chegarem aqui, do momento da epidemia que nós estivermos vivenciando. Eu só sei uma coisa, que o que resolve isso, ou pelo menos diminui um pouco esse impacto, é a informação que a gente tenta levar aqui para as pessoas. Eu acho que é isso que a gente pode fazer e a gente sempre faz. Queria te agradecer muito, Renato, por explicações fantásticas, simples. Acho que todo mundo ficou muito contente com o que ouviu aqui. Lembrar para você, agradecer a tua participação, lembrar que essa live está salva no IGTV, vai ficar salva aqui no IGTV do meu perfil e também vai para o meu canal do YouTube, do DR Luiz Fernando Correia. Quem quer passar para os amigos, o amigo não tem Instagram, é só procurar no YouTube que vai encontrar lá a live. Depois que eu editar isso, provavelmente amanhã já vai estar lá a live para todo mundo ver. Então, de novo, muito obrigado, Renato, pelo seu tempo, pela sua ciência aí. Força aí nesse trabalho, que deve estar trabalhando como nunca. Esse ano é um ano que eu vou contar uma coisa, viu? Eu recebi um desses posts engraçadinhos, né, que não são engraçadinhos, que dizia o seguinte: uma foto do Mel Gibson na época do Mad Max, né? Do primeiro Mad Max lá de 79, dizia assim: olha, conta para ninguém não, mas o Mad Max se passa em 2021.
Boa, boa. Esse ano realmente é um ano muito louco. Queria te agradecer muito, meu caro. Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente. Lembrar que amanhã continuamos aqui. Amanhã é sexta-feira, é dia da coluna Sobreviver. A gente está procurando alguém ainda para contar uma história de sobrevivência para a gente. Ou então a gente vai falar de coronavírus e das novidades do dia também, seja o que Deus aprontar para a gente. Então, boa noite para você, Renato. Boa noite a todos. Obrigado. Um beijo no Doc para todo mundo. Obrigado de novo por tua participação. Obrigado, doutora Margarete Dalcombo, pela audiência mais do que privilegiada que a gente teve hoje aqui também. Obrigado, Luiz. É um prazer estar com você. Obrigado. Obrigado a você. Um abraço.